O ministro das comunicações nazistas, Joseph Goebbels, dizem que certa vez ele chegou para o Hitler e ele falou assim: me dê um meio de comunicação que eu te darei um império. É dele também aquela famosa frase que fala assim: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Porque o Goebbels percebeu que para dominar as massas é muito mais fácil se você usar de mentira e de terror psicológico, coisas que não existem. Como, por exemplo, no caso do Goebbels, era o medo do comunismo. Então eles colocaram tanto medo nos alemães na época, né, de que o comunismo ia acabar com tudo, que isso deu toda a força e poder para o Hitler chegar ao poder. Essa foi a forma como o Hitler chegou ao poder na Alemanha nazista, através da comunicação. Porque a Primeira Guerra, pessoal, é a guerra da informação, tá? Entendam isso. Tanto que no Brasil nós tínhamos a imprensa, que eram os jornais, e Assis Chateaubriand, ele percebeu o poder dos jornais. Aí ele largou o ramo dele e começou a investir em jornais. Ele tinha até um certo monopólio, né, dos jornais da época, e ele, com esse meio de comunicação, ele chegou ao poder, chegando ao ponto até de incomodar o governo da época, que era o governo Vargas, e o Vargas mandou ele até para a cadeia por causa disso, porque o meio de comunicação dele era poderoso. Outro que incomodava o Vargas foi aquele jornalista, né, o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era tão perigoso que até os outros políticos tinham medo dele, porque ele era um jornalista que batia tanto nos políticos que ele conseguia derrubá-los. Tanto que o próprio Vargas acabou se matando, né, porque foi através do Carlos Lacerda que começaram a surgir alguns escândalos de corrupção do governo dele. Depois, quando surgiu a televisão, teve um americano, que eu não vou lembrar o nome, que ele falou a seguinte frase: quem dominar aquela caixinha falante vai dominar o mundo. Porque ele percebeu que aquilo é uma forma de comunicação muito maior do que os jornais. Você pode manipular, fazer uma imagem, qualquer coisa, e dominar o mundo todo. E realmente foi verdade, a televisão foi um boom, né, na história da humanidade. Ela influenciou muito na política, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo todo. Ajudou a levantar poderes e derrubar poderes, por causa daquela caixinha falante chamada televisão. O cinema também somou muito, para quem não sabe. Para quem não sabe, no auge da Guerra Fria, nós tivemos um episódio conhecido como Baía dos Porcos, em Cuba, quando os Estados Unidos e a Rússia quase entraram numa guerra nuclear, por causa de Cuba. E aquela tensão toda da Guerra Fria na época, uma das coisas que ajudou a evitar uma Guerra Fria, dentre outros fatores, até o Papa se meteu na época, mas uma das coisas que ajudou a mudar, a baixar os ânimos na época, e até influenciou os países a assinarem aquele tratado de não proliferação de armas nucleares, foi um filme chamado Dia Seguinte. Eu coloquei já uma cena dele aqui na aba comunidade do canal, porque esse filme ele é feito com imagens reais de testes atômicos nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os americanos, eles fazem, quando eles começavam a usar aquelas bombas fazendo testes, eles pegavam, eles filmavam, né, faziam cidades cenográficas, casas, tudo bonitinho, para ver qual era o impacto da bomba sobre casa, árvore, pessoas, animais, etc. Só pessoas que eles usavam manequim, mas o resto eles usavam assim e filmavam para os cientistas analisarem o poder atômico. Então aquele filme ele mistura imagens reais com imagens fictícias para causar aquela impressão de que uma pequena cidade no Kansas, nos Estados Unidos, estava sendo destruída, né, atomicamente pelos russos. O filme foi tão impactante que isso ajudou realmente a diminuir a Guerra Fria. Porque no final do filme tem uma frase que ele fala assim, se a gente continuar nessa guerra, não vai ter mais planeta para a gente continuar brigando. Porque os efeitos atômicos são tão perigosos que você não pode nem plantar nada, nem colher. A Terra fica contaminada por mais de 10 anos de radiação. Então, realmente não sobraria planeta para governar. Inclusive, uma curiosidade, né, um dos criadores da bomba atômica, ele falou uma frase, né, do Vishnu, daquele deus hindu. Ele falou assim: eu me tornei a morte e com meus braços eu abracei o mundo. E Vishnu é aquele deus que tem várias mãos lá dos hindus. E depois da televisão e do cinema, surgiu a internet. Só que ninguém percebeu que a internet ela ia ser uma ferramenta poderosa e substituta da televisão e dos jornais. A internet é a nova televisão. Com a internet, qualquer maluco pode criar um canal no YouTube, que nem eu criei o meu, falar o que quiser e influenciar as massas. Tem gente que fala que a Terra é plana, tem gente que fala que a Lua é um holograma, tem gente que fala tanta besteira na internet. É a nova ferramenta, só que não tem nenhum controle. Por isso que eu falei naquele outro vídeo que eu sou a favor de regulação da mídia, porque não tem nenhum controle. Agora, o que eu quero falar nesse vídeo aqui sobre a internet é que esse mesmo método de comunicação nazista, que já é mais antigo do que não sei o que, ele chegou na internet, onde as pessoas usam mentiras, narrativas falsas, propagam para tentar chegar ao poder. E as mesmas mentiras, o medo do comunismo, que nunca existiu comunismo na Terra, e outros tipos de mentiras, como dizia Goebbels, né? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Por exemplo, hoje no Twitter, eu vi o post do Fernando Holliday. O Fernando Holliday já foi vereador aqui em São Paulo, inclusive eu tinha votado nele, para quem não sabe. Depois ele foi candidato a deputado estadual nessas eleições, ele não ganhou, mas ele é suplente.
O Fernando Holliday, ele postou no Twitter dele uma frase dizendo que o Lula ia voltar a alimentar os artistas através de mamata, se referindo à Lei Rouanet. Aí eu postei até o link daquele meu vídeo que eu já fiz aqui no canal explicando para vocês, e eu postei lá no Twitter dele, eu falei, como é que uma lei de renúncia fiscal é mamata? Porque eu mostrei no vídeo, a lei é de renúncia fiscal. A pessoa é autorizada a captar recursos com pessoas físicas ou pessoa jurídica, e mediante aquela pessoa bater de 4% a 6% do seu imposto de renda. Então o governo não dá um centavo para nenhum artista. Não dá. É a pessoa que capta entre empresários ou empresas. Não é do governo esse dinheiro, é um dinheiro privado. Então, como que é mamata isso? Eu queria entender. Sabe? Mas é uma mentira. Agora, um rapaz que ocupava um cargo legislativo, que era vereador, e se candidatou para outro cargo legislativo, que é deputado estadual, não sabe ler um projeto de lei? Será que não, pessoal? Será que o Holliday não sabe o que é uma renúncia fiscal? Essa mentira é tão grande que até o Tico Santa Cruz chegou a processar o Nando Moura. Porque o Nando Moura falou que o Tico Santa Cruz pegou o dinheiro da Lei Rouanet, né, do governo, e o Nando Moura perdeu. Porque ele não conseguiu provar que o Tico Santa Cruz pegou dinheiro, porque ele não pegou um centavo de dinheiro público. É renúncia fiscal. É o empresário ou a empresa que patrocina o artista em troca de abater um pouquinho do seu imposto de renda. O governo não dá um centavo para nenhum artista. Talvez o Holliday até saiba disso. Mas essa é aquela comunicação nazista que eu falei para vocês. Onde a pessoa vai repetindo uma mentira 1000 vezes, até que na cabeça do público isso se torna verdade. Porque o público médio, ainda mais aqui no Brasil, não é um público erudito, culto, ou que tenha no mínimo senso crítico. São pessoas humildes, trabalhadoras, honestas, que não têm a capacidade de avaliar se aquela informação que elas estão recebendo, se é verdade ou não. Que nem a Lei Rouanet. Eles convenceram todo mundo de que a Lei Rouanet era o governo que dava dinheiro para os artistas. Como se o governo fosse fazer isso a troco de quê? Ah, sei lá, vamos dar 1 milhão para o Roberto Carlos, vamos dar 2 milhões para o Zezé de Camargo, vamos dar 5 milhões para a Ivete Sangalo. A troco de quê? Não, não é assim que funciona, mas as pessoas acreditam que é assim. Elas acham que literalmente o governo pega o dinheiro dos cofres públicos e dá para artista, sendo que não sai um centavo dos cofres públicos. Ao contrário, os cofres públicos perdem com a renúncia fiscal. Mas não é o governo que dá o dinheiro. São os artistas que captam recursos com pessoas físicas e jurídicas. Mas a mentira foi contada tantas vezes que na cabeça dos bolsonaristas virou verdade. E qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que esse tipo de comunicação mentirosa, que começa lá na Alemanha nazista, elas estão levando pessoas escrotas ao poder. Por isso que eu tenho falado mais de política aqui nesse canal, e por isso que eu falei que se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou entrar na política, porque são pessoas que são despreparadas, não sabem ler um projeto de lei, não sabem nada, e estão lá em Brasília ocupando cargos legislativos. Lembra que eu falei da Carla Zambelli? Que ela pegou uma lei do Estado reconhecer famílias independentes de laços consanguíneos, e ela conseguiu ver ali uma lei de incesto. Fala sério, gente, um parlamentar ganha 33 mil reais por mês. Vocês ganham isso por mês? Eu tenho mês que eu nem ganho aqui no YouTube. Um parlamentar ganha 33 mil reais por mês. Tem direito a moradia, paga pela gente. Tem direito a assessores, pago pela gente. Tem direito a vale gasolina, pago pela gente. Tem direito a assistência médica de qualidade, paga pela gente. E uma série de benefícios, seguranças, isso, aquilo, tudo pago pela gente. E a pessoa que ocupa um cargo legislativo, que é o cargo de leis, né, de fazer, julgar leis, essas coisas, a pessoa não consegue ler um artigo de lei, um projeto de lei, perdão, de 3 parágrafos. 3 parágrafozinhos, cabe numa folha. Dá até para me escrever aqui na minha lousinha de tão pequeno que é o projeto de lei, e a pessoa com tanto benefício não sabe ler. Vocês estão entendendo? E como que essas pessoas foram para lá? Antigamente, sim, e algumas pessoas por serem populares, como o Tiririca, né? Chegou a ser o deputado mais votado de São Paulo. Agora, essas outras pessoas não. Elas foram para lá por causa da internet. Elas criaram canais no YouTube, que nesse meu, e começaram a espalhar mentiras atrás de mentiras. Não, porque o PT ia colocar uma mamadeira de piroca nas escolas para as nossas crianças. Alguém acha que isso seria minimamente possível, pessoal? Um partido, por pior que seja, você pode até odiar o PT, não importa, não defendo nenhum político mesmo, mas vocês acham que alguém ia ter imbecilidade de colocar mamadeira de piroca na escola, pessoal? Acha? Aquela cartilha do kit gay que o Bolsonaro mostrava, aquilo é outra mentira. Aquela cartilha é uma cartilha francesa, que uma editora brasileira traduziu, nunca teve nenhuma escola pública. Mas mesmo assim eles propagavam isso. Kit gay, mamadeira de piroca, cartilha, a Damares falando que o PT ia ensinar as crianças a fazer cachimbo de crack. Alguém acredita mesmo nisso, pessoal? Por mais alienado que seja, alguém acredita? Mas foi assim que essa galerinha toda chegou lá no poder. Olha o Gabriel Monteiro lá, o garoto pachoca, né? Pachoca é pequenininha. Tem um vídeo dele que tá no Instagram do Leonel da Esquerda, vocês podem procurar aí, que ele pega um morador de rua, coloca uma camiseta vermelha para ele fingir que é do PT, para falar que o Lula usa droga. Fora que aqueles vídeos dele eram tudo encenações, né? Só para ganhar views e popularidade, para ele chegar
Onde ele chegou, né? Vereador e agora deputado. Ele só não foi deputado por causa do processo dele. Mesmo assim, ele conseguiu eleger a irmã e o pai. Você vê, uma pessoa que não tem preparo nenhum para ocupar um cargo legislativo. E eu não estou nem falando dos processos dele lá, dos processos que ele foi acusado. Estou falando que ele não tem preparo, porque ele não conhece de legislação, não sabe qual é a função do legislador, não sabe qual é a função da democracia. Só fazendo videozinhos bobos no YouTube, chegou lá, contando mentira. Aquele outro garotinho lá também, aquele lá, que chamam de Chupetinha agora, esqueci o nome dele, é Nicolas Ferreira também. O que ele fez em Belo Horizonte como vereador? Se tiver mineiro aí vendo no meu canal de BH, fala aí o que ele fez de bom para a cidade de vocês. Não fez nada, pessoal. É aquela velha tática nazista. Vamos criar um terrorismo psicológico, vamos botar medo nas pessoas, a gente chega ao poder e eles que se fodam. Basicamente isso. É o que as igrejas fazem há anos aqui no Brasil. As igrejas, quando começaram a se expandir aqui no Brasil, se expandiram como? Falando de diabo, né, criando aquele terrorismo todo, tudo era culpa do diabo, um ser que não existe, tá? Eu tenho vídeos aqui no canal, não existe nenhum diabo, mas eles criaram um diabo para pôr medo nas pessoas, associaram esse diabo à igreja católica e às religiões de origem afro, né, como por exemplo Umbanda, Candomblé, Quimbanda, e colocaram medo nas pessoas. Ih, meu irmão, seu marido bebe? É o diabo, meu irmão. É o diabo que está lá na sua casa, meu irmão. Olha aquela imagem de Maria que você tem na sua casa, aquela ali é o diabo. Foi assim que eles chegaram ao poder. Fizeram uma verdadeira rede de igrejas e agora essas igrejas ainda se metem na política. Duramente, eles elegem quem ele quiser. É só o pastor principal lá escolher o nome. Eu quero que o Ronaldo seja candidato a governador de São Paulo. Ele fala para os pastores menores, que falam para os outros, que falam para todas as igrejas do estado de São Paulo para votar em mim. É só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Rapidinho eu virava governador. Vocês estão entendendo como é que funciona? Tudo baseado em quê? Em coisas que não existem. É narrativa, é o poder de comunicação. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Era o que dizia Goebbels. Então, por exemplo, demônios. Eu já tenho vídeos aqui no canal falando que não existem demônios na Bíblia. Não tem Satanás na Bíblia. Não tem diabo na Bíblia, pessoal. E mesmo assim eles fizeram toda essa narrativa falsa, contando 1000 vezes essa mentira. E até hoje tem gente adulta que vem aqui no meu canal me xingar porque acha que diabo existe. É meio complicado, né, pessoal? Então, pessoal, sabe, é complicado. A comunicação, eu já vou finalizar o vídeo só. Eu tenho me falado mais de política por causa disso, porque essa onda que levou esse bando de gente escrota lá pro poder, pastor Jairinho, pelo amor de Deus, gente, aquele cara matou um garotinho. Tem um vídeo que o Fantástico mostrou do garotinho na última festa de aniversário dele vivo, um garotinho pequenininho, mirradinho, sabe, tadinho. O garotinho tava mancando de tanto que judiavam do garotinho. Olha só, o cara que coloca lá, pátria, família, em defesa da família. Olha o tanto de maldade que aquele cara fez com o garotinho, pessoal. Vocês estão vendo qual é o poder da internet? É só fingir que é pátria, família, anti-gay, anticomunista e chegar lá e chegar ao poder. Tudo gente escrota, vagabunda. Todo mundo que o pastor Malafaia apoiou foi preso, vocês sabiam? Desde Eduardo Cunha, pastor Everaldo, aquele que batizou o Bolsonaro, até uma outra galerinha aí. Tudo gente que não presta lá ocupando cargos públicos, ganhando fartos salários e um monte de privilégios que a gente que paga. Vai você, por exemplo, seu filho precisar de um caderno e você não ter dinheiro, vê se alguém vai te dar. Vai você, por exemplo, precisar comprar um pedaço de carne na sua casa e se tiver sem dinheiro, vê se alguém vai te dar para você. Não vai. Agora eles têm todos esses benefícios. Tudo a gente que paga. Mas pessoas que não entendem nada de política, não têm preparo, sabe, nem a aptidão para o cargo que exercem, que não sabem ler um projeto de lei, e estão lá. Tudo na base da mentira, da comunicação nazista. E essa onda começou aqui na internet, pessoal, com canais olavistas, eu já mencionei isso aqui. E por isso que eventualmente eu tenho falado de política aqui no canal, que eu acho que a esquerda tem que começar a reagir um pouco nessa questão de comunicação. Como eu falei, uma democracia tem que ter direita e esquerda. Isso é plenamente saudável. Toda democracia do mundo tem Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, senão vira uma ditadura. Agora, a partir do momento que você tem um lado que criou toda essa onda conspiratória, mentirosa, inventando N mentiras só para chegar ao poder, tá chegando a pegar até moradores de rua para fingir que são petistas, só para chegar ao poder, pessoal, então a esquerda tem que começar a reagir e educar essas pessoas. Tem que começar a falar, não, filho, a esquerda não é comunista, tá? O comunismo não existe, existe uma extrema esquerda, assim como existe uma extrema direita. Já houveram ditaduras dos dois lados. Olha lá, por exemplo, Pinochet ou Mao Tse Tung. São ditaduras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver com o aspecto político. Tem a ver com as pessoas, tá? Tem que começar a educar, combater essas fake news, combater essas bobagens. Porque se a esquerda não começar também a ocupar esses espaços de comunicação, imagina depois mais um governo maluquinho que nem esse por aí. Um governo que no meio de uma pandemia global faz campanha contra a vacina, faz campanha contra a máscara, faz campanha contra o isolamento social. Eu quero imunidade de rebanho, tá? Quem pegar, pegou. Quem morrer, morreu. Não existe imunidade de rebanho sem vacina. A imunidade de rebanho só é atingida quando mais de 70% do rebanho é vacinado. Essa tal de imunidade de rebanho natural que o Bolsonaro defendia, isso você mata o rebanho todo. Não existe. Mas
eles chegaram ao poder baseado o quê? Nessas mentiras. Mamadeira de piroca, cachimbo de crack, não sei o que. Chega, né, pessoal? Chega. Por isso que eu falei, eu tô pensando em começar a fazer uns vídeos, sabe, tipo Nando Moura. Não para ofender ou atacar ninguém, mas para começar a citar diretamente essas pessoas, que eu falei do Holliday, e começar a cobrar deles como cidadão. Porque eles são políticos e nós somos cidadãos, o poder emana da gente. Eu ia fazer hoje, inclusive, um vídeo assim, antes de dar essa explicação para vocês. Eu ia fazer um vídeo e perguntar para ele: ô Holliday, vem cá, já que você já foi um vereador por 4 anos, né, ganhando dinheiro público, e foi candidato a deputado, apesar de não ter sido eleito, é suplente, pode ser numa eventual situação, explica pra gente então, Holliday, como exatamente a Lei Rouanet tira dinheiro dos cofres públicos e dá para o artista. Eu queria entender, porque eu já fiz um vídeo explicando o que é a Lei Rouanet. Agora, uma pessoa que quer ocupar um cargo legislativo, ganhando um salário bem alto, mas todos esses privilégios, motorista, moradia, isso, não sei o que, a pessoa não sabe entender um projeto de lei, pessoal. Então eu vou começar a fazer assim daqui para frente, eu vou começar a citar o nome dessas pessoas, sem ofendê-las, é claro, porque senão pode dar um eventual processo, mas começar a cobrar. Falar: Holliday, explica pra gente como é que uma renúncia fiscal é mamata. É o que eu queria saber. Fora que eles se dizem que são liberais, né? Como é que uma galerinha que se diz liberal é contra uma das poucas leis que nós temos no Brasil que é liberal, né? Que tira o poder do Estado. Então não sei, pessoal, mas esse ano eu vou começar a bater um pouco mais nessa tecla, viu? Porque eu tô cheio de ver gente vagabunda que chegou ao poder através de narrativas mentirosas, é o que eu chamo de comunicação nazista, né? Estilo Goebbels, e elas continuam insistindo na mentira só para poder se manterem no poder. Eles demonizaram uma classe inteira, como por exemplo os artistas, só para poder chegar ao poder. E aí não dá, né, pessoal? O Brasil está na hora de começar a se reeducar e evoluir, tá bom, galerinha? Então obrigado aí pela atenção, tá? Esse vídeo é mais um desabafo. Quem quiser dar um like aí no vídeo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.